Oi, bem-vindos ao site quadro.com.br. Vamos nessa aula falar sobre a membrana plasmática, que é uma estrutura que está presente tanto nas células procariotas quanto eucariotas, composta por lipídios e proteínas, tá? A composição é então lipoproteica, ela é formada por fosfolipídios, que são essas estruturas aqui, e por proteínas que estão incrustadas fazendo contato com o meio extracelular e intracelular, ou então com apenas um dos meios. Essa membrana ela é fluida, essa característica é devido à movimentação dos fosfolipídios ao longo da membrana, e essa movimentação permite também a movimentação das proteínas, ok? As principais funções da membrana são delimitar a célula, é a membrana que determina o espaço que a célula vai ocupar e que separa o meio interno, o meio intracelular, do meio extracelular, o meio externo. Ela é responsável também pelo transporte de substâncias. Esse transporte de substâncias pode ser feito tanto diretamente através da membrana, atravessando aqui a dupla camada de fosfolipídios, ou através das proteínas, né? Essas proteínas podem se movimentar entre o meio externo e o meio interno, levando essa substância para dentro, ou ao contrário, né? Levando a substância para fora da célula, ou a substância pode atravessar essas proteínas aqui, ó, que formam canais, tá? Geralmente essas proteínas que fazem contato com o meio extracelular e o meio intracelular formam canais que permitem a passagem de substâncias, tá? Então, o transporte pode ser tanto do meio externo para o meio interno, as substâncias que são de interesse da célula, quanto aquelas substâncias que a célula quer eliminar, né, que vão ser transportadas do meio intracelular para o meio extracelular. E é a membrana também responsável pelo reconhecimento dessas substâncias, principalmente substâncias externas que precisam ser absorvidas pela célula, tá? As estruturas externas que estão ligadas à membrana celular são o glicocálix e a parede celular, tá? O glicocálix está presente em células animais e nas células de alguns protozoários, e ele é muito importante para aumentar a retenção de substâncias. As substâncias que são de interesse da célula são retidas pelo glicocálix e transferidas para a membrana, para que a membrana realize o transporte dessas substâncias para o meio interno. E também é importantíssimo para o reconhecimento celular, né? Por exemplo, as nossas células, elas se reconhecem porque elas têm uma mesma estrutura de glicocálix. Quando um corpo estranho entra, o glicocálix, né, não é reconhecido, e aí o corpo pode agir sobre aquele indivíduo, tá? É importante também, por exemplo, quando eu tenho um corte, né? E as células vão se dividir para fechar, as células da pele vão se dividir para fechar aquele corte. Quando a célula de um lado fizer contato com a célula do outro lado, aí o corte está fechado, e esse reconhecimento é feito através do glicocálix, ok? A parede celular é uma estrutura presente nos vegetais e em algumas bactérias, sendo que nos vegetais ela é composta pelo açúcar celulose, tá? E as células adjacentes dos vegetais, as paredes celulares possuem esses poros aqui que permitem, tá aqui o poro, tá? E esse poro permite a passagem de estruturas chamadas de plasmodesmos, que fazem o contato entre o meio interno de uma célula e da célula adjacente. Esse contato é muito importante, por exemplo, para manter iguais concentrações de substâncias, né, igual quantidade de água entre as células adjacentes. Já nas bactérias, a parede celular é composta por tubos de peptídeo glicanos, tá? E existem dois tipos de organização da parede com a membrana celular das bactérias. Nas gram-positivas, existe uma membrana celular, a membrana plasmática,
e uma camada de parede celular, uma camada de peptídeo-glicanos. Já nas gram-negativas, existe uma membrana celular, a parede celular e mais outra camada aqui de membrana celular, tá? Essa dupla camada de membrana aqui impede a entrada de alguns antibióticos, tá? Posso dizer até que da maioria dos antibióticos. Essa primeira membrana aqui impede, por exemplo, a penetração de penicilina, que é um antibiótico que impede a formação da parede celular e que por isso mata, destrói as bactérias, tá? Então, as bactérias gram-negativas são mais difíceis de ser combatidas, né? Enquanto as gram-positivas, aqui nessa estrutura, os antibióticos penetram de maneira mais fácil, tá? Bom, foi uma aula bem simples para vocês entenderem o geral sobre a membrana celular e a importância dela para todas as células. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até as próximas aulas.